Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Amém. Nós estamos de volta ao curso Fé, estamos no módulo 1, a determinação, é o título, e nós estamos parados na lição de número 35. Ela é dividida em várias partes, e nós estamos na terceira parte. E cada dia nós estamos vendo que o pecado não compensa. E apesar de nós estarmos estudando sobre a tentação, eu queria dar um aviso importante para os amigos, que a tentação em si, ela não constitui pecado. Quando a pessoa é tentada, ela ainda não pecou. A tentação é uma tentativa que o diabo faz para tomar conta da pessoa. Mas a pessoa pode dizer, eu não aceito a sua tentação. Eu não vou me submeter a você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi tentado em tudo, mas Jesus não caiu nunca. Todas as vezes que o inimigo veio vencê-lo, veio tentá-lo, Jesus se firmou na palavra, Jesus enfrentou o inimigo e Jesus fez com que o inimigo batesse em retirada. E ele não pecou, ele não foi responsável por uma sequer das tentações. Quando o inimigo vier tentar você, faça a mesma coisa. Estabeleça-se sobre a palavra de Deus e não dê chances a ele de tomar conta da sua vida. E você vai ver que você não será responsável e você não terá pecado. A tentação só torna em pecado quando a pessoa a assume. Uma hora, sem querer, a gente está meio desprevenido e o diabo vem com aquele plano mirabolante. Nós devemos dizer alto lá, eu não lhe dou esse direito. Você não vai me vencer de maneira alguma. Nós estamos na parte 3 e o título é A Tentação de Davi. E vamos ver a seção 2 dessa parte. Nós estávamos na parte anterior falando sobre um caso triste. Isto foi uma nódoa, uma mancha na vida, no caráter de Davi. Esse homem que Deus confessou que havia encontrado um homem segundo o coração dele, um dia esse homem caiu. E caiu triste. E a Bíblia Sagrada não passa a mão sobre a cabeça da pessoa quando cai. A Bíblia Sagrada mostra exatamente o que aconteceu. E no livro de 2 Samuel, capítulo 11, deixa eu ler para você o que aconteceu, para que depois eu vou mostrar um outro lado da vida de Davi. Diz o seguinte assim, e aconteceu que, 2 Samuel 11, primeiro até o versículo 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã,
mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado de sua imundície, então voltou para sua casa. E bom, aí continua a história. Poxa, missionário, que coisa brava, brava. Às vezes muitas pessoas de Deus descuidam, não devem descuidar, e quando abrem os olhos, fizeram coisas parecidas. Este que foi usado por Deus, de maneira espetacular, permitiu que o diabo fizesse com que ele tivesse essa mancha em sua vida. Mas alguém disse, e como ficou Davi? Bom, Davi se arrependeu. Davi amargamente se arrependeu. O Senhor Deus está aqui no capítulo 12. O Senhor enviou a Natã, era um profeta, Natã a Davi, e entrando ele a Davi disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O Natã chegou e foi contar um caso para Davi, para poder repreendê-lo. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. O Davi não estava notando, estava falando dele. E ele ficou ouvindo o caso. Ele era sério, Davi. Era um homem conhecido por praticar a justiça. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Davi nem imaginava que vinha pela frente. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará jamais a espada de tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Olha a coisa brava. O Senhor Deus não passa a mão. Não, Deus, missionário, Deus entende, porque o meu caso é especial. Não tem caso especial. Você vai pagar caro por isso. Pecado é pecado. Pare com o pecado enquanto há tempo. Não entre nesse caminho, porque no final você vai pagar, mas muito caro. Meu irmão, coisa brava. Ah, missionário, mas a pessoa com quem eu me casei, teve um acidente, e eu não vou ficar com esse aleijado a vida toda, com essa aleijada. Cuidado, hein? Deus é vingador. Quantos estão aí dando uma de bom moço? Deixaram a esposa com 1, 2, 3, 4, 5 filhos passando fome. E nem querem saber. Eu estou vivendo a vida. Vai ter o dia do ajuste de contas. E Deus é vingador. Ele vai requerer e vai executar a justiça no seu caso. Quantos vão para trabalhar e ela se enfeita toda, se emboneca toda e sai por aí para a vida fácil. E quando chega em casa está naquela maior aparência de santidade. Cuidado, minha senhora. O preço que a senhora vai pagar vai ser muito caro.
não compensa esses prazeres do pecado. Davi viu a mulher, gostou, sentiu que poderia ter prazer com ela. Naquele tempo os reis tinham várias mulheres, mas ele quis aquela que era de um de seus soldados. Era formosa, teve um caso e pagou caro. A mão de Deus pesou contra ele. O Davi era de Deus. Quando Natã o recriminou, o Davi foi e disse assim no versículo 3: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerás. Ele confessou o seu pecado, então Deus aí o perdoou. Mas isso não foi assim de um minuto para o outro, não. Houve um processo nisso tudo para Natã poder dar esse resultado a Davi. Se você ler o Salmo de número 51, você vai ver a grande dor que esse homem de Deus sentiu. E quando volta a falar, não foi um caso, acabou Natã de falar, eu pequei, Deus já perdoou você. Não, isso foi um processo. Houve a sua entrega, a sua rendição, o seu choro, a sua lágrima, buscou a Deus de coração e não voltou a fazer outro caso. E Deus então o perdoou. E ele fez um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia Sagrada, de número 51. Ele começou assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que te seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quando a pessoa passa por um processo de perdão, de arrependimento, ele sente um nojo do seu pecado. Ele sente uma raiva, uma ira, um ódio, porque ele se submeteu ao inimigo e o inimigo plantou o seu pé sobre ele. É preciso que a pessoa se entregue, a pessoa se dê, a pessoa se ofereça ao Espírito de Deus. É preciso que você que já cometeu e que está sujo e que sabe que o seu pecado está diante de você, você o confesse e você peça a Deus para que com o sangue de Jesus Cristo o purifique e faça você uma pessoa de pé. Porque uma coisa é a seguinte, é verdade. Errar, quase todo mundo erra. Mas quando uma pessoa confessa o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoá-la. Agora, aquele que confessa e deixa, porque confessadores de pecados, o mundo está cheio, mas pessoas que abandonam o pecado são poucos. E não tem vantagem nenhuma confessar se não houver o abandono. Não adianta você dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, Senhor, eu fiz o que era mal diante dos teus olhos, e aparentemente você está bem. Isso não vai levar parte alguma. É preciso que você se arrependa, que você confesse, que você se estabeleça na palavra e que você não permita de modo algum que o diabo vença você mais.
pequei contra ti. Contra ti somente pequei. E Deus, eu não vou mais voltar ao pecado. O Senhor me purifique, o Senhor me lave, e eu vou seguir o bom caminho. Eu vou andar contigo. Se você assim o fizer, o sangue de Jesus Cristo o purificará, e Deus fará de você uma pessoa completamente liberta. Se você não confessar, não entregar o seu pecado, não se arrepender de coração, Deus não poderá fazer muito por você. Está nas suas mãos. Davi foi tentado. Olha, um homem que Deus disse, eu achei a Davi um homem segundo o meu coração. E ele chegou a esse ponto. Isto é um alerta de Deus para nós, para que nós nos afastemos do pecado, para que nós resistamos ao pecado e para que nós não aceitemos de maneira alguma a investida do maligno. Porque a tentação, quando você começa a vivê-la, já é meio caminho andado para o pecado. Você já foi tomado na mente e já foi tomado no corpo. Só falta o consumar do ato físico, para que você então tenha o diploma de adúltero, de pecador, de ladrão, de qualquer outra coisa terrível. Olha, é uma glória quando você não deve e você sofre por amor da justiça. Mas não é nada glorioso, não. Quando você sofre porque você errou. E quem sabe você já vem errando há muito tempo. Há muito tempo que o Espírito de Deus tem falado ao seu coração, tem aberto os seus olhos. O Espírito de Deus tem lhe mostrado que você está andando na beira do abismo e você tem feito o coração duro. Eu tenho certeza que Deus falou com Davi. Aquela não foi uma tarde boa. Quando Davi acabou o seu almoço e foi descansar, Deus deve ter tocado nele para orar. Ele não foi obedecer a Deus. Acabou, ao invés de buscar a Deus, de cuidar dos seus afazeres, porque todo Israel fora para a guerra. Os homens todos haviam saído para lutar pela pátria. O rei ficou, e agora o rei vai passear no terraço. O diabo plantou aquilo lá no inferno. Ele sabia que várias vezes ele tentou, mas naquele dia ele conseguiria, e ele preparou aquela mulher para ficar descuidada. Ela vai tomar banho de portas e janelas abertas, quem sabe até no seu terraço, e quem sabe com um propósito, de lá ele me vê. Ele passeia toda a tarde, eu vejo ele passeando, e eu vou provocá-lo. E provocou, e conseguiu. Perdeu o marido. Depois teve um filho do pecado, e Deus tirou aquele filho. E Davi teve essa mancha para sempre. Quando ele olhou, deveria ter virado as costas e ter dito, está amarrado, eu não vou fazer isso. E batido o joelho no chão. Meu irmão, aprenda essa. Quando o diabo vier, amarre o mal. Busque a Deus. E se por um acaso você errou, não guarde o pecado nem um minuto na sua vida. No mesmo instante, confesse-o a Deus e abandone-o. E não faça como aquele, não, eu vou fazer mais só uma vez, porque Deus vai perdoar. Uma pessoa que está num erro tremendo, numa mentira tremenda, ele disse para um pregador que eu conheço, não, eu conheço Deus. Eu sei que o dia que eu confessar, Ele me perdoa. Enquanto Ele não me perdoa, eu vou arrepiar. Não, ele está brincando. Ele não vai ser perdoado nunca. Ele está vendendo-se para o inimigo e quando abrir os olhos já será tarde. Meu irmão, é tempo da gente se levantar. É tempo da gente se estabelecer sobre a palavra de Deus e em hipótese alguma permitir que o espírito maligno nos derrote. Quando vier a tentação, diga não, diabo. Você não vai me vencer. Eu sou de Deus e eu não aceito a sua investida na minha vida. Feche os ouvidos, os olhos, feche completamente para qualquer tentação. Busque
aquilo que é santo puro, e você vencerá. Passemos para outra parte. Olá! No nosso programa desta segunda-feira vamos ter um bate-papo